O médium pode mudar a comunicação que ele recebe? Eu sou Ariane, psiquiatra espírita, e hoje você está no Incorporando, onde falamos tudo sobre mediunidade, tudo mesmo. E hoje nós vamos falar um pouquinho da influência que o médium tem nas comunicações mediúnicas. Ele pode realmente mudar a mensagem? Isso é feito de forma inconsciente ou consciente? E ele pode influenciar de alguma forma, mesmo que não mude essa mensagem? O que a gente sabe das transmissões do pensamento para o médium? E aí eu recomendo vocês verem aqui o outro vídeo sobre circuito mediúnico para entenderem um pouquinho como que se processa. Mas tem um espírito que quer transmitir uma mensagem por intermédio do médium. Essa mensagem ela vai passar primeiro nas vias cerebrais do médium, especialmente a glândula pineal. Então ele vai receber essa mensagem, vai captar o sentimento, os pensamentos desse espírito que se encontra ali para a comunicação. E essa mensagem vai utilizar o quê? O cérebro do médium. Portanto, as áreas de memória do médium, as áreas de linguagem do médium, as áreas de fala do médium, a visão dele, o tato dele, a própria movimentação do médium. O que isso quer dizer? Que se o médium não tem possibilidade de mexer o braço, ele não vai começar a mexer só porque um espírito chegou ali. Isso parece meio óbvio, né? Mas vamos pegar a área de linguagem. Se o espírito está se comunicando em japonês e o médium não sabe japonês, ele vai ter uma dificuldade muito grande em falar japonês e em escrever em japonês, porque isso não está no arcabouço de lembranças dele, porque o espírito vai se utilizar dessa área de lembranças. E aí podem ser lembranças da vida atual ou de todo o arcabouço que ele tem lá de trás. Então, se na minha encarnação passada eu morei no Japão, tive contato com essa língua, nessa encarnação agora um espírito pode sim se comunicar utilizando essa lembrança minha do passado, mesmo que hoje eu não saiba falar japonês, ou eu não sei que sei, né? Porque a gente não tem a lembrança do passado, mas o nosso espírito guarda tudo. E como a comunicação vai passar pelo corpo espiritual também, não só pelo corpo físico, ele consegue acessar essas áreas e se comunicar utilizando essa lembrança lá de outra encarnação. É por isso que o médium influencia, gente, em todas as comunicações mediúnicas, em todas, mesmo aquelas em que ele é dito inconsciente, porque ele é inconsciente no corpo físico, porque essa comunicação não acessou as áreas que dão consciência aqui no cérebro do corpo, mas passou pelo corpo espiritual, vocês lembram? Então, se passou no corpo espiritual, o espírito do médium se lembra e tem consciência, sim, da comunicação. Portanto, ele é responsável por toda a comunicação que ele dá, mesmo que ele não se lembre aqui, porque o seu espírito tem consciência de tudo que se passa. Quando essa comunicação acontece utilizando o arcabouço que o médium tem aqui, ele consegue então controlar essa comunicação. Se o espírito quer gritar, quer bater em alguém, o médium pode sim segurar, conter essas energias que não devem ser exteriorizadas no ambiente. Ele não deve sair gritando, batendo em todo mundo, vira uma confusão, já pensou? E também ele consegue controlar as palavras, mais do que controlar, ele escolhe as palavras que seriam utilizadas. Então, se o espírito que está se comunicando, ele manda uma palavra muito difícil que eu nunca ouvi falar, eu vou, talvez, se eu conseguir entender pelo pensamento a ideia daquele espírito, porque muitos médiuns, gente, não recebem palavra por palavra, recebem a mensagem como uma ideia a ser transmitida. Nesse caso, ele vai buscar no seu próprio cérebro uma palavra que sirva de sinônimo e ele escreve essa mesma palavra. Ah, mas aí ele já está alterando um pouco aí, de certa forma, a mensagem que o espírito passa. Sim, de certa forma sim, porque precisa que
passe pelos conhecimentos dele. Mediunidade é parceria, gente. O médium, portanto, tem não só a responsabilidade, como também a função de transmitir, de traduzir o pensamento daquele espírito. E ele vai traduzir conforme a linguagem que ele fala, que é comum para ele. E isso vai se transmitir tanto na psicografia, na psicofonia, como na própria evidência. Se eu vir alguma coisa que eu não tenho como fazer nenhum tipo de associação com nada aqui na Terra, eu vou ter muita dificuldade de descrever. Ou eu vou associar alguma coisa parecida e vou descrever daquela maneira, e não vai ser exatamente aquilo que eu vi. Até porque o meu cérebro não consegue clarear nem para mim mesmo aquela evidência. Então, na hora que eu descrever, eu vou modificar, entre aspas, o que eu estou vendo. E isso, como eu disse para vocês, pode ser feito por um ajuste normal da parceria mediúnica, porque tem que utilizar o conhecimento do médium. Pode ser feito também porque não tem um vocabulário necessário para aquela descrição, ou pode ser feito por uma coisa chamada mistificação do próprio médium, gente. E aí é o médium que está inventando coisas que o espírito não transmitiu. Obviamente que a gente não acha isso correto, porque aí você não está adaptando o pensamento do espírito, mas sim realmente inventando uma mensagem que não existia. É óbvio que se você faz isso com frequência, não serão bons espíritos que vão te acompanhar, não é? Um bom espírito tem mais o que fazer do que ficar ali insistindo num médium que começa a modificar a sua mensagem, seja lá por quê, seja por orgulho, então ele coloca um nome famoso ali que nunca existiu, ou seja, porque ele realmente quer um ganho financeiro ou algum outro tipo de ganho. E os espíritos superiores não trabalham dessa forma. Mediunidade é gratuita, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Portanto, se o médium se desvia desta forma, aí ele realmente será abandonado pelos bons espíritos. E aqui um último detalhe para vocês. É preciso então que o médium estude e estude muito e das mais diversas áreas de conhecimento, pois quanto mais arcabouço, quanto mais material ele tiver para fornecer para os espíritos, melhores serão as suas comunicações. Vocês não concordam comigo? Quanto mais palavras eu souber, quanto mais imagens, mais coisas eu conhecer, ouvir falar pelo menos, eu terei maior capacidade de descrever situações desconhecidas ou de emitir mensagens. Portanto, se você é médium, não tem jeito, você é obrigado a estudar. E se você gostou, curte, comenta aqui se você ficou com alguma dúvida ou quer contar alguma situação que aconteceu com você. Compartilhe esse vídeo e segue também nas redes de vídeo curto @Sentindo Espiritismo. Lembrando que tem toda uma playlist aqui da Incorporando sobre mediunidade, além dos nossos outros temas. Tem vídeo toda semana. Beijo para vocês!